Capítulo 7. A milagrosa arte da autossugestão. O termo autossugestão simplesmente significa uma sugestão que a pessoa deliberadamente faz a si mesma. James Allen, na sua excelente revista, As a Enquete, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, ofereceu ao mundo uma excelente lição em autossugestão ao mostrar que podemos literalmente nos renovar por meio do processo da autossugestão. A mente como mestre tecelã. Esta lição, assim como a revista de James, se destina principalmente a estimular homens e mulheres a descobrir e perceber a verdade que eles criam a si mesmos, em virtude dos pensamentos que escolhem e incentivam, que a mente é a mestre tecelã, tanto do traje interno do caráter quanto do vestuário externo da circunstância, e que assim como eles teceram na ignorância, na dor e no pesar, podem agora tecer no esclarecimento e na felicidade. Esta lição não é um sermão e tampouco um tratado sobre moralidade ou ética. É um tratado científico por meio do qual o aluno poderá entender o motivo pelo qual o primeiro degrau da escada mágica para o sucesso foi colocado onde foi, e como tornar o princípio por trás desse degrau parte do seu equipamento de trabalho com o qual dominará os mais importantes problemas econômicos da vida. Esta lição se baseia nos seguintes fatos. 1. Cada movimento do corpo humano é controlado e dirigido pelo pensamento, ou seja, pelas ordens enviadas pelo cérebro, onde está situada a sede do governo da mente. 2. A mente está dividida em duas partes, sendo uma chamada de parte consciente, que dirige as nossas atividades corporais enquanto estamos acordados, e a outra chamada de parte subconsciente, que controla a nossa atividade corporal quando estamos dormindo. 3. A presença de qualquer pensamento ou ideia na mente consciente de uma pessoa, e provavelmente o mesmo é verdade com relação aos pensamentos e ideias no segmento subconsciente da mente, tende a produzir um sentimento associado, impelindo-a em direção à atividade corporal apropriada que transformará o pensamento em realidade física. Alguém, por exemplo, pode desenvolver coragem e autoconfiança utilizando ou pensando na seguinte declaração ou outra semelhante: acredito em mim mesmo. Sou corajoso. Consigo consumar tudo o que empreendo. Isso é chamado de autossugestão. Encontre o seu trabalho ideal e escreva a respeito dele. Passamos agora a apresentar o método operacional do primeiro passo na escada mágica para o sucesso. Para começar, procure ativamente até encontrar o tipo particular de trabalho ao qual você deseja dedicar a sua vida, tomando cuidado para escolher uma ocupação que beneficie a todos os que forem afetados pelas suas atividades. Depois de decidir qual será o trabalho da sua vida, redige uma declaração bem definida a respeito dele e, em seguida, memorize-a várias vezes por dia, e especialmente pouco antes de ir dormir à noite. Repita as palavras dessa descrição do trabalho da sua vida e afirme para si mesmo que você está atraindo as forças, pessoas e coisas materiais necessárias com as quais irá alcançar o objetivo do trabalho da sua vida ou seu propósito definido na vida. Tenha em mente que o seu cérebro é um ímã, e que ele atrairá para você pessoas que se harmonizam, em pensamento e ideais, com os pensamentos que dominam sua mente e os ideais mais arraigados em você. Como funciona a lei da atração? Existe uma lei que podemos adequadamente chamar de lei da atração. É essa lei que faz com que a água busque o seu próprio nível e que tudo no universo de natureza semelhante procure a sua espécie. Se não fosse por essa lei, que é tão imutável quanto a lei da gravidade que mantém os planetas nos seus lugares adequados, as células a partir das quais um carvalho cresce poderiam se espalhar e se misturar com as células que dão origem ao chopo, produzindo uma árvore que seria parte chopo e parte carvalho. No entanto, nunca ouvimos falar em um fenômeno desse tipo. Acompanhando um pouco mais a lei da atração, podemos ver como ela funciona entre os homens e as mulheres. Sabemos que as pessoas prósperas e bem-sucedidas buscam a companhia de seus semelhantes, enquanto os necessitados também procuram os da sua espécie. E isso acontece tão naturalmente quanto a água desce morro abaixo. O semelhante atrai o semelhante, fato que é indiscutível. Por conseguinte, se é verdade que estamos constantemente buscando a companhia daqueles cujos ideais e pensamentos se parecem com os nossos,
Você consegue compreender a importância de controlar e direcionar seus pensamentos e ideais de modo a desenvolver, com o tempo, o tipo de imã no seu cérebro que atrairá pessoas semelhantes. Se é verdade que a presença de qualquer pensamento na mente consciente tem a tendência de despertar uma atividade muscular corporal correspondente à natureza do pensamento, você consegue perceber a vantagem de escolher, com cuidado, os pensamentos nos quais permite que a sua mente se concentre. Leia cuidadosamente estas linhas, e pondere e assimile o significado que elas transmitem, porque estamos lançando agora a base de uma verdade científica que constitui o alicerce sobre o qual toda realização humana digna de mérito se baseia. Estamos começando agora a construir a estrada que o conduzirá para longe do descampado da dúvida, do desânimo, da incerteza e do fracasso. E queremos que você se familiarize com cada centímetro dessa estrada. Como você pode se renovar? Ninguém sabe o que é o pensamento, mas todo filósofo e todo cientista que já se dedicaram ao estudo do assunto concordam com a declaração de que o pensamento é uma forma poderosa de energia que direciona as atividades do corpo humano, e que toda ideia mantida na mente por meio do pensamento prolongado e concentrado assume uma forma permanente e continua a afetar as atividades corporais de acordo com a sua natureza, consciente ou inconscientemente. Autossugestão, que nada mais é do que uma ideia mantida na mente por meio do pensamento, é o único princípio conhecido por meio do qual podemos nos renovar conforme qualquer padrão escolhido. Como desenvolver o caráter por meio da autossugestão? Isso nos traz ao lugar apropriado para explicar o método por meio do qual este autor se renovou ao longo de um período de aproximadamente 5 anos. Antes de examinar esses detalhes, queremos lembrar a você a tendência comum dos seres humanos de duvidar daquilo que não compreendem e não conseguem demonstrar satisfatoriamente, quer por experiências próprias semelhantes, quer por meio da observação. Vamos também lembrar a você que essa não é uma época adequada para uma pessoa cética. Este autor, embora seja um homem relativamente jovem, presenciou o nascimento de algumas das maiores invenções do mundo, a revelação, por assim dizer, de alguns dos supostos segredos ocultos da natureza. E ele está bem dentro dos limites da precisão quando o faz lembrar que a ciência levantou a cortina que nos separava da luz da verdade e colocou em uso mais ferramentas de cultura, desenvolvimento e progresso do que haviam sido descobertas em toda a história anterior da raça humana. Em anos relativamente recentes, vimos o nascimento da luz elétrica incandescente, do linotipo, da prensa tipográfica, dos raios-x, do telefone, do automóvel, do avião, do submarino, do telégrafo sem fio e de tantas outras forças organizadas que servem à humanidade e tendem a nos separar dos instintos animais da idade das trevas. Enquanto escreve estas linhas, somos informados de que Thomas A. Edison está trabalhando em uma invenção que ele acredita possibilitará que os espíritos daqueles que partiram se comuniquem conosco aqui na Terra, se é que tal coisa é possível. E se, amanhã de manhã, fosse feito o pronunciamento em East Orange, Nova Jersey, de que Edison concluiu a sua máquina e se comunicou com os espíritos dos que partiram, este autor, por exemplo, não zombaria de tal declaração. Se não a aceitamos como verdadeira até termos visto a prova, deveríamos pelo menos manter a mente aberta a respeito do assunto, porque presenciamos suficientemente o impossível ao longo dos últimos 30 anos para nos convencermos de que pouquíssimas coisas são completamente impossíveis quando a mente humana se empenha em uma tarefa com inflexível determinação que não conhece a derrota. Se a história moderna nos informa corretamente, os melhores funcionários de estradas de ferro dos Estados Unidos zombaram da ideia de que Austin Goose poderia parar uma trem comprimindo ar nos freios, mas esses mesmos funcionários viveram para ver uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Nova York obrigando as companhias ferroviárias a usar esse dispositivo ridículo, e se não fosse por essa lei, a atual velocidade dos trens nas ferrovias e a segurança com a qual podemos viajar não seriam possíveis. As impossibilidades do passado. Queremos mencionar também que se o ilustre Napoleão Bonaparte não tivesse zombado do pedido que Robert Fulton fez de uma audiência,
A capital francesa poderia estar hoje situada em solo inglês e a França poderia ser senhora de todo o Império Britânico. Fulton mandou avisar a Napoleão que havia inventado um motor a vapor que conduziria um barco contra o vento, mas Napoleão, por nunca ter ouvido falar em tal mecanismo, mandou dizer que não tinha tempo para perder com pessoas excêntricas e que, além disso, navios não poderiam navegar contra o vento porque nunca tinham feito isso. Bem dentro da memória deste autor, um projeto de lei foi introduzido no Congresso pedindo uma dotação orçamentária para que pudessem ser realizadas experiências com o aeroplano que Samuel Pierpont Langley havia desenvolvido. Mas a dotação foi imediatamente negada e o professor Langley ridicularizado como sendo excêntrico e sonhador. Ninguém jamais vira um homem fazer uma máquina voar no ar e ninguém acreditava que isso pudesse ser feito. Mas estamos nos tornando um pouco mais liberais no nosso ponto de vista com relação a forças que não compreendemos. Pelo menos essa é a posição daqueles que não querem se tornar objeto de ridículo das próximas gerações. Nós nos sentimos impelidos a lembrar você dessas impossibilidades do passado que se revelaram realidades, antes de levá-lo para trás da cortina da nossa própria vida e expor, para o seu benefício, determinados princípios que os não iniciados, como temos motivo para acreditar, terão dificuldade em aceitar enquanto não forem testados e comprovados. Vamos agora então revelar para você a experiência mais assombrosa e, poderíamos dizer, mais milagrosa de todo o nosso passado. Experiência essa que é relatada apenas para o benefício daqueles que estão sinceramente buscando diferentes métodos de desenvolver em si mesmos as qualidades que constituem um caráter positivo. Quando começamos a entender o princípio da autossugestão há vários anos, adotamos um plano para utilizá-lo de uma maneira prática no desenvolvimento de certas qualidades que admiramos em determinados personagens conhecidos da história. Imediatamente antes de dormir à noite, adotamos a prática de fechar os olhos e ver, na imaginação, por favor, fixe isso claramente na sua mente. O que vimos foi deliberadamente colocado na nossa mente como instruções, ou como um comando direto para a mente subconsciente, e como um projeto a partir do qual ela iria criar, por meio da nossa imaginação, e não foi de modo algum atribuído a algo oculto ou pertencente ao campo de fenômenos inexplorados. Uma grande mesa de reunião diante de nós. Representamos então, na imaginação, determinadas pessoas sentadas ao redor da mesa, de cuja vida e caráter desejamos extrair certas qualidades que seriam deliberadamente desenvolvidas no nosso caráter, por meio do princípio da autossugestão. Algumas das pessoas que selecionamos para assumir um lugar imaginário na mesa de reunião, por exemplo, foram Lincoln, Emerson, Sócrates, Aristóteles, Napoleão, Jefferson, o homem da Galileia e Henry Ward Beecher, o conhecido orador inglês. Nosso propósito era inculcar na nossa mente subconsciente, por meio da autossugestão, a ideia de que estávamos desenvolvendo certas qualidades que mais admirávamos em cada um desses homens e em outras pessoas notáveis. Noite após noite, durante 1 hora ou mais de cada vez, tivemos essa reunião imaginária ao redor da mesa. Na verdade, continuamos a prática até hoje, adicionando um novo personagem à mesa de reunião sempre que encontramos alguém de quem desejamos extrair determinadas qualidades, por meio da emulação. Como desenvolver as diferentes qualidades dos notáveis. Desejávamos obter de Lincoln as qualidades pelas quais ele era mais respeitado: sinceridade de propósito e um sentimento imparcial de justiça para com todos, tanto amigos quanto inimigos. Ele representava um ideal que tinha como objetivo o erguimento das massas, das pessoas simples. Também tinha coragem de quebrar precedentes e estabelecer outros quando as circunstâncias exigiam. Nós nos pusemos a desenvolver no nosso caráter todas essas qualidades que tanto admirávamos em Lincoln enquanto contemplávamos a mesa de reunião imaginária, efetivamente ordenando a nossa mente subconsciente que usasse a imagem que estava vendo como um projeto a partir do qual ela iria criar. De Napoleão desejávamos extrair a qualidade da persistência tenaz. Queríamos a habilidade estratégica que ele tinha de transformar circunstâncias adversas em algo vantajoso.
Desejávamos sua autoconfiança e sua maravilhosa capacidade de liderar e servir de inspiração. Almejávamos a aptidão que ele tinha para organizar as suas próprias habilidades e a dos seus companheiros, porque sabíamos que o verdadeiro poder só surgia por meio do esforço inteligentemente organizado e adequadamente direcionado. Desejávamos extrair de Emerson a percepção perspicaz do futuro pela qual ele era conhecido. Cobiçávamos a sua capacidade de interpretar a caligrafia da natureza como se manifestava nos riachos fluentes, nos pássaros que cantam, nas crianças que riem, no céu azul, na noite estrelada, na grama verdejante e nas formosas flores. Queríamos a sua capacidade de interpretar as emoções humanas, a sua aptidão de raciocinar da causa para o efeito e, inversamente, do efeito de volta à causa. Almejávamos o poder magnético de Becher de comover o coração de plateias em seu discurso, a sua capacidade de falar com uma energia e convicção que levava a plateia ao riso ou às lágrimas e de fazer os seus ouvintes sentirem com ele júbilo e melodia, tristeza e felicidade. Enquanto eu via aqueles homens sentados diante de mim, ao redor da mesa de reunião imaginária, dirigi a atenção para cada um deles durante alguns minutos, dizendo a mim mesmo que eu estava desenvolvendo as qualidades que pretendia extrair do personagem à minha frente. Se você tem lágrimas de pesar a derramar por mim, devido à minha ignorância ao me dedicar a esse papel imaginário de formação de caráter, prepare-se para derramá-las agora. Se tem palavras de condenação a proferir contra a minha prática, articule-as agora. Se tem um sentimento de ceticismo que parece querer se expressar na natureza de um rosto carrancudo, expresse-o agora, porque estou prestes a relatar algo que deverá fazer, e provavelmente fará, você parar, olhar e raciocinar. O meu espantoso sucesso com este método, até a ocasião em que comecei a promover essas reuniões imaginárias, eu fizera muitas tentativas de falar em público, mas fracassara terrivelmente em todas elas. No entanto, na primeira vez que tentei dar uma palestra depois de ter me dedicado a essa prática durante uma semana, impressionei de tal maneira a minha audiência que fui convidado a fazer outra preleção sobre o mesmo assunto, e a partir desse dia, até o momento em que escrevo estas linhas, venho melhorando constantemente. No ano passado, a procura pelos meus serviços como palestrante se tornou tão grande que fiz uma turnê por quase todo o país, falando diante dos principais clubes, organizações cívicas, escolas e reuniões especialmente organizadas. Na cidade de Pittsburgh, falei sobre a escada mágica para o sucesso diante do Advertising Club. Alguns dos principais líderes empresariais dos Estados Unidos estavam presentes na plateia. Executivos da Carnegie Steel Company, da H.J. Inspickley Company, da José Pome Department Store e de outras grandes indústrias da cidade. Eram pessoas analíticas que sabiam quando ouviam alguma coisa sensata. Quando encerrei a palestra, recebi uma salva de palmas que, como vários membros da audiência me disseram depois, foi a maior que já tinha sido feita naquele clube a um palestrante. Pouco depois de ter voltado de Pittsburgh, recebi uma medalha dos Associated Advertising Clubs of the World, em memória daquele evento. Por favor, não cometa o erro de interpretar o que acabo de descrever como uma explosão de egoísmo. Só estou fornecendo fatos, nomes e lugares com o propósito de mostrar que eu tinha efetivamente começado a desenvolver a qualidade que tanto admirava em Heward Beecher. Desenvolvi essa qualidade, em volta da mesa de reunião imaginária, de olhos fechados, olhando para a figura imaginária do Sr. Beecher sentado como um dos membros da minha junta de conselheiros imaginária. O princípio por meio do qual desenvolvi essa habilidade foi autossugestão. Preenchi a minha mente de tal maneira com a ideia de que eu conseguiria me igualar, e até mesmo superar, Beecher, que o resultado não poderia ter sido nenhum outro. Tampouco este é o fim da minha narrativa. Narrativa que, a propósito, pode ser corroborada pelas centenas de milhares de americanos que hoje me conhecem. Eu me pus imediatamente a substituir a intolerância pela tolerância. Passei a imitar as maravilhosas qualidades de justiça para todos, tanto amigos quanto inimigos,
do imortal Lincoln. Um novo poder começou a envolver não apenas as minhas palavras faladas, mas também a minha caneta. E pude ver, tão nitidamente quanto o sol em um dia claro, o constante desenvolvimento da capacidade de me expressar com vigor e convicção por meio da palavra escrita. Por falar nisso, há relativamente poucos meses, o Sr. Mieres, um executivo da Morris Packing Company de Chicago, comentou que os meus editoriais na Hills Golden Rule Magazine o faziam lembrar com muita intensidade do finado Albert Hubbard, por quem tenho admiração, e acrescentou que poucos dias antes dissera a um dos seus colegas que eu era não apenas competente o bastante para tomar o lugar de Albert Hubbard, mas que já o havia superado. Uma vez mais, peço que você não ponha de lado levianamente esses fatos nem os atribua ao egoísmo. Se escrevo tão bem quanto Hubbard, é porque ambicionei fazê-lo, primeiro tendo usado deliberadamente a autossugestão para inserir na minha mente o objetivo e o propósito de não apenas me igualar a ele, mas de superá-lo, se possível. Sei que a exibição de egoísmo é uma fraqueza imperdoável, tanto em um escritor quanto em um orador, e ninguém condena mais rapidamente essa superficialidade mental do que este autor. Entretanto, devo lembrá-lo também de que o fato de um autor se referir às suas experiências pessoais com o propósito de fornecer aos seus leitores informações autênticas sobre um determinado assunto nem sempre é um sinal de egoísmo. Às vezes é preciso coragem para fazer isso. Neste caso particular, eu me absteria de usar livremente o pronome pessoal é o que se introduziu com tanta frequência nesta narrativa. Não fosse o fato de que essa abstenção subtrairia grande parte do valor do meu trabalho. Estou relatando essas experiências pessoais somente por saber que são autênticas, acreditando, como acredito, que é melhor correr o risco de ser considerado egoísta do que usar uma ilustração hipotética do princípio da autossugestão ou escrever na terceira pessoa. O valor de um propósito definido na vida. Esse autor concede o mesmo cuidado e atenção aos detalhes do seu propósito definido na vida que concederia a planta de um arranha se ao caso pensasse em construir um. A sua realização na vida será tão definida quanto os planos que você usou para alcançar seu objetivo. Pouco mais de um ano e meio antes de eu escrever estas linhas, revi a declaração escrita do propósito que defini para minha vida, alterando o parágrafo intitulado Renda para incorporar o montante que precisarei para levar avante o programa educacional que delineei para minha escola de economia empresarial. Menos de 6 meses depois de eu ter feito essa alteração nas palavras do meu propósito, fui abordado pelo dirigente de uma corporação que me ofereceu uma conexão comercial com um salário de $105.200 por ano, com os 5.200 sendo destinados a cobrir as minhas despesas de ida e volta ao local do emprego que era bem distante de Chicago, com a quantia acordada para os salários sendo exatamente aquela que eu indicara na declaração escrita do meu propósito. Aceitei a oferta e, em menos de 5 meses, eu criara uma organização e outras vantagens para a empresa que me empregara que foram estimadas em mais de $20 milhões. Abstenho-me de mencionar nomes apenas porque me sinto compelido pelo dever a declarar que meu empregador encontrou uma brecha por meio da qual me enganou e roubou um salário de $100 mil combinado. Quero chamar a sua atenção para 2 fatos importantes, a saber, primeiro, me ofereceram exatamente a quantia que eu havia especificado no meu propósito definido como montante que eu pretendia ganhar no ano seguinte. Segundo, eu efetivamente ganhei a quantia, e, na verdade, muitas vezes multiplicada, embora não a tenha recebido. Agora, por favor, retorne às palavras da minha declaração de que eu ganharei $100 mil por ano e faça a si mesmo a seguinte pergunta. Teria havido alguma diferença se eu tivesse escrito, ganharei e receberei $100 mil por ano? Com franqueza, não sei se teria feito qualquer diferença nos resultados se eu tivesse redigido o meu propósito dessa maneira. Por outro lado, poderia ter feito uma grande diferença. Quem é tão sábio a ponto de poder afirmar ou negar a declaração de que existe uma lei no universo por meio da qual atraímos aquilo que acreditamos poder alcançar por meio dessa mesma lei, que recebemos o que reivindicamos, desde que a reivindicação seja passível de ser obtida e se baseie em equidade,
justiça e um plano claramente definido. Estou convencido de que é impossível derrotar o propósito de uma pessoa que organiza os seus esforços. A partir dessa organização, este autor alcançou, com impressionante rapidez, a posição a que aspirava na vida, e ele sabe que qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Trabalho e sacrifício são as chaves para o mais elevado sucesso. Nas minhas palestras públicas ao longo do último ano, imagino que eu tenha declarado, pelo menos 1000 vezes, que acredito que a pessoa que dedica tempo à construção de um plano que seja sensato e equitativo, que beneficie a todos aqueles que afeta e em seguida desenvolva a autoconfiança necessária para conduzi-lo à sua conclusão, não poderá ser derrotada. Jamais fui acusado de ser excessivamente crédulo ou supersticioso. Nunca me deixei impressionar muito pelos supostos milagres, mas sou obrigado a admitir que vi na minha própria evolução, durante os últimos 20 e poucos anos, o funcionamento de certos princípios que produziram resultados aparentemente milagrosos. Observei o desenvolvimento e desdobramento da minha mente, e embora eu não costume ficar profundamente impressionado com qualquer milagre cuja causa não consiga identificar, devo admitir que muita coisa aconteceu no desenvolvimento da minha própria mente cuja causa original não consigo detectar. No entanto, isto é o que eu sei. A minha ação física externa invariavelmente se harmoniza e corresponde à natureza dos pensamentos que dominam a minha mente, dos pensamentos que permito que resvalem na minha mente ou daqueles que deliberadamente coloco nela com a intenção de conferir a eles o domínio sobre as minhas atividades corporais. A minha experiência demonstrou de maneira conclusiva que o caráter não precisa ser uma questão de oportunidade. O caráter pode ser criado sob medida da mesma maneira que uma casa pode ser construída de maneira a corresponder a um conjunto de plantas previamente traçadas. A minha experiência mostrou de maneira convincente que um homem pode reconstruir o seu caráter em um intervalo de tempo extraordinariamente breve, que varia de algumas semanas a alguns anos, dependendo da determinação e do desejo com os quais ele se dedica a uma tarefa. Alguns meses antes de eu dar início a estas lições sobre psicologia aplicada, tive uma experiência que recebeu uma considerável atenção das partes interessadas aqui, na cidade de Chicago. Quando eu estava saindo do elevador no departamento de varejo da A.C. McClurg Company, na época a maior empresa de livros e material de escritório de Chicago, o ascensorista deixou escorregar a porta do elevador, de modo que fiquei preso entre a porta e a parede do elevador. Além de o acidente me causar muita dor, ele rasgou a manga do meu sobretudo, danificando de forma aparentemente irreparável. Comuniquei o acidente ao gerente da loja, o Sr. Ryan, que cortesmente me informou que eu seria reembolsado pelo dano causado. Passado algum tempo, fui procurado por um agente da companhia de seguros que examinou o meu sobretudo e me pagou pelo dano. Depois que o valor foi acertado e todas as partes envolvidas ficaram satisfeitas, levei o sobretudo ao meu alfaiate, que fez um conserto tão perfeito que ninguém conseguiria dizer onde ele havia sido rasgado. A conta do alfaiate foi uma fração da quantia que eu recebera da companhia de seguros. Por conseguinte, eu estava com um dinheiro que não me pertencia, mas a companhia de seguros estava satisfeita, principalmente, suponho, porque conseguira desembolsar menos da metade do custo de um sobretudo novo. A A.C. McClurg Company, por sua vez, estava satisfeita porque o dano havia sido compensado pela companhia de seguros que ela contratava, e a questão não lhe custara nada. Mas eu não estava satisfeito. Eu poderia usar aquele dinheiro para muitas coisas. Legalmente, o dinheiro me pertencia. Eu estava de posse dele e ninguém jamais poderia questionar o meu direito a ele ou a maneira como o obtivera. Se a companhia de seguros tivesse sabido que sobretudo poderia ser consertado com tanta perfeição, provavelmente não teria concordado em pagar uma quantia tão elevada. Mas a questão de como seria feito o conserto não poderia ter sido determinada com antecedência. Tentei convencer a minha consciência de que eu deveria ficar com o dinheiro que sobrara, mas ela se recusou a permitir que eu conservasse, de modo que, finalmente, encontrei um meio termo, devolvendo metade da quantia e ficando com a outra.
com base na teoria de que eu perdera um tempo considerável com o conserto do sobretudo e também que o reparo poderia aparecer no futuro. Tive que exagerar consideravelmente os argumentos a meu favor para justificar o fato de eu reter uma quantia maior do que a que eu efetivamente gastara com o conserto. Quando fui devolver o dinheiro, o representante da McClurg Company sugeriu que eu simplesmente ficasse com aquela quantia e esquecesse o assunto. Mas eu retruquei: esse é exatamente o problema. Eu gostaria de ficar com ele, mas não conseguiria esquecer. Eu tinha um sólido motivo para devolver aquele dinheiro, o qual nada tinha a ver com ética ou honestidade. Não tinha nada a ver com os direitos da AC McClurg Company ou da companhia de seguros que estava protegendo a McClurg Company. Ao tomar a decisão de devolver o dinheiro, em nenhum momento levei em consideração a McClurg ou a companhia de seguros. Elas estavam inteiramente fora da transação porque estavam satisfeitas. O que realmente levei em consideração foi o meu caráter, por saber, como eu sabia, que cada transação estava influenciando a minha base moral, e que o caráter não é nada mais ou nada menos do que a soma dos hábitos e da conduta ética da pessoa. Eu sabia que não poderia me permitir ficar com aquele dinheiro sem antes ter adquirido o direito a ele. Assim como um comerciante de maçãs não poderia se permitir colocar uma maçã podre em um barril de frutas perfeitas antes de armazená-lo para o inverno. Devolvi o dinheiro porque eu queria convencer a mim mesmo de que nada poderia ser introduzido no meu caráter, com o meu conhecimento, a não ser aquilo que eu sabia ser correto. Eu o devolvi porque isso me ofereceu uma esplêndida oportunidade para que eu me testasse e verificasse se eu possuía o tipo de honestidade que existe em prol da conveniência, ou aquele tipo mais profundo e mais nobre que induz a pessoa a ser honesta, a fim de se tornar mais forte e mais capaz de servir. Estou convencido de que se os nossos planos se basearem em sólidos princípios econômicos, se forem imparciais e justos para com todos os que eles afetam, e se formos capazes de apoiar esses planos na força dinâmica do caráter e da crença no eu que se origina nas transações que podem satisfazer a consciência, prosseguiremos em direção ao sucesso, com a ajuda de uma tremenda corrente de força que nenhum poder no mundo é capaz de interromper. Força essa que poucos podem interpretar ou compreender corretamente. O poder consiste no conhecimento organizado, controlado e dirigido para fins com base na justiça e equidade para com todos que são afetados. Existem duas classes de poder humano. Uma delas é alcançada por meio da organização das faculdades individuais e a outra por intermédio da organização de pessoas que trabalham em harmonia visando um objetivo comum. O poder só pode existir por meio da organização inteligentemente coordenada. Você só poderá organizar as suas faculdades individuais se utilizar o princípio da autossugestão, pelo simples motivo de que só poderá utilizar ou conferir um poder dinâmico às suas faculdades, emoções, intelecto, poder de raciocínio ou funções corporais se reunir todos esses, correlacioná-los e empenhá-los em prol de um plano. A única maneira de desenvolver um plano, seja ele grande ou pequeno, na sua mente, é por meio do princípio da autossugestão. A mente se assemelha a um esplêndido jardim, no sentido de que dará frutos que correspondem exatamente à natureza dos pensamentos que dominam a mente, quer esses pensamentos sejam deliberadamente colocados ali e lá sejam mantidos até lançarem raízes e crescerem, quer meramente penetrem sorrateiramente nela como muitas ervas daninhas, que ocupam o espaço sem serem convidadas. Não há como escapar dos efeitos dos seus pensamentos dominantes. Não existe a menor possibilidade de pensar em fracasso, pobreza e desânimo e, ao mesmo tempo, desfrutar o sucesso, a riqueza e a coragem. Você pode escolher o que prende a atenção da sua mente, por conseguinte, pode controlar o desenvolvimento do seu caráter, o qual, por sua vez, ajuda a determinar o caráter das pessoas que você atrairá. A sua mente é o imã que atrai os seus companheiros, a posição que você ocupa na vida. Portanto, é seu dever magnetizar a mente apenas com pensamentos que atrairão o tipo de pessoa com quem você quer se associar e a posição na vida que deseja alcançar. A autossugestão é a base sobre a qual e por meio da qual uma personalidade atraente é formada.
pelo motivo que o caráter se desenvolve e passa a se assemelhar aos pensamentos dominantes que habitam a mente e estes, por sua vez, controlam a ação do corpo. Quando você utiliza o princípio da autossugestão, está pintando uma imagem ou traçando um plano que servirá de diretriz para sua mente subconsciente. Depois que aprender a concentrar ou fixar adequadamente a atenção nesse processo de elaboração de um plano, você poderá se comunicar instantaneamente com a mente subconsciente, e esta colocará os seus planos em ação. Os iniciantes precisam repetir sem parar o resumo dos seus planos antes que a mente subconsciente assuma o controle deles e os transforme em realidade. Por isso, não fique desanimado se não obtiver resultados instantâneos. Somente aqueles que alcançaram a maestria são capazes de instantaneamente se comunicar com a sua mente subconsciente e dirigi-la. Ao encerrar esta lição, quero lembrá-lo de que por trás desse princípio da autossugestão há algo importante que você não deve negligenciar, que é o desejo vigoroso, arraigado e altamente emocional. O desejo é o início da operação mental. Você pode criar na realidade física praticamente qualquer coisa que consiga desejar com uma emoção profunda e intensa. O desejo profundo é o início de todas as realizações humanas. A autossugestão é meramente o princípio por meio do qual esse desejo é comunicado à mente subconsciente. Você provavelmente não precisará se afastar da sua própria experiência para provar que é relativamente fácil adquirir aquilo que desejamos intensamente. Na próxima lição, vamos tratar do assunto da sugestão e lhe mostrar como usar a sua personalidade dinâmica e atraente depois de você tê-la desenvolvido por meio da autossugestão. A sugestão é a base da arte de vender bem-sucedida.